Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre transformação digital na visão da Microsoft. Bom, junto com a gente, temos aqui Luiz Marcelo, também conhecido como Pio. Luiz, muito obrigado pela tua disponibilidade. Meu pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Um prazer estar representando a Microsoft e contando um pouquinho da nossa experiência. Boa. Hélio Azevedo, 3 episódios. Já pode mandar um boleto para ele, Léo? Já pode mandar. Vai ter que pagar quanto? Ah, eu pensei que eu fosse receber para estar aqui. Não, mas tudo bem. Bom, é isso, cara. Prazer estar aqui de novo. Mais uma vez, aí o pessoal vai ter que me aguentar. Não tenho culpa, né? Ele foi com a minha cara, agora vocês vão ter que me aguentar. É um maior prazer estar aqui, trazendo um cara que foi meu chefe durante muito tempo e que eu tenho maior admiração, né? E é isso, né? Manda pra caramba, né? Manda aprender. Agora que é meu chefe é o Elinho aqui, que manda eu vir, eu venho. Ele veio de longe, ele veio de longe. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, Head Acquisition, sócio da Growth Machine, co-host do podcast. Cara, esse podcast vai ser bravo. Fica até o final. Transformação digital. A importância de eu ter isso dentro do meu negócio, né? Considerando da velocidade com que a gente vê as startups surgindo e se tornando ameaça. Tem uma coisa interessante por trás dessa pergunta, que é o que eu estava comparando outro dia o Windows com o cloud, né? Ou seja, o Windows foi a democratização de acesso a um computador para uma pessoa, né? Que não era técnico e passou a ter acesso a uma interface gráfica e poder fazer uma série de coisas. Põe um Excel, na época tinha o Lotus 123, tinha o Harvard Graphics, né? Uma pessoa podia fazer coisas que antes só os tecnólogos conseguiam fazer. Isso foi uma variável de competitividade de qualquer profissional, né? Seja o profissional que trabalhava numa empresa, seja o sujeito que queria gerenciar sua contabilidade com Excel, por exemplo, né? O cloud representa alguma coisa similar para as companhias, né? Ou seja, uma companhia pequena hoje tem acesso à mesma tecnologia que uma companhia grande. Há anos atrás, 10 anos atrás, você queria ter um ERP, você tipicamente comprava um SAP, né? E custava caro e demorava um tempo para implementar, e hoje você consegue comprar um ERP como serviço e ter acesso àquela tecnologia. Isso vale para AI, isso vale para machine learning, vale para business process, blockchain, né? Você tem uma série de tecnologias que são disponíveis hoje através da nuvem, e uma pequena empresa consegue fazer coisas que só a grande empresa conseguia fazer. E isso empurra o mercado todo com outras variáveis externas, né? O usuário está mudando, o cliente está mudando, os países estão mudando. E as empresas grandes começam a ficar se sentindo um pouco mais desafiadas, né? Elas são desafiadas e estão mais vulneráveis também, né? Tem um relatório que eu gosto muito, que é da Deloitte. Você já deve ter visto, que é o The Shift Index, né? E o que ele faz? Ele faz ele pega lá, né? Acho que, se não me engano, são as 500 da Fortunes, acho né? que sim. E traça uma rota de 1965 para cá. E aí mostra o impacto do ROA, né? Que o ROA cai, tipo assim, radicalmente. E aí a conclusão é que no passado os ativos eram físicos, né? E com a popularização da tecnologia, a diminuição, né? Lei de Moore, do custo do processamento do dado, deixou de ser um diferencial competitivo, né? E aí, onde é que você vai competir? Antes você conseguia se diferenciar tendo propriedade do ativo que os outros não conseguiam ter, né? Então você olha o exemplo bom aí do Uber e Airbnb. Então eu tenho um monte de hotéis aqui, ninguém consegue entrar aqui se não comprar um monte de ativos fixos. Capital humano intensivo, né? Se eu tiver 6 mil consultores, eu era o cara. Exatamente. Tanto que hoje organizações pequenas conseguem competir em escala com pouca gente, com plataformas, né? Com parcerias. Até algumas parcerias não eram possíveis. Hoje você consegue contratar gente em qualquer país, né? Antes você era detentor do talento, se você quiser trabalhar nas empresas que estão aqui perto de você, né? A pandemia mostrou pra gente que você está competindo por talento, por cliente, né? Exatamente. Agora isso é global, né? Você trabalha para onde você quiser. Cliente global, fornecedor global e mão de obra global, né? Agora, me fala uma coisa, Pio. Uma parte do teu trabalho, da tua responsabilidade é olhar para frente, né? Como é que você faz para se nutrir de conhecimento, de informação? E aí, tipo assim, eu quero ouvir isso porque eu tenho uma pergunta. Provavelmente você deve estar acompanhando todo esse processo de transformação das empresas descentralizadas, cripto, blockchain, NFT, metaverso. Tipo assim, né? Saiu um paper muito importante da Sequoia com uma discussão de que não sabemos se estamos em 1997 ou 1998, né? Em relação ao que foi o ano 2000. Mas sabemos que estamos próximo de uma transformação que vai ser alguma coisa tão disruptiva quanto foi a chegada da internet, né? E aí as duas, como é que você se mantém atualizado para você poder olhar para frente, e como é que você vê esse tsunami que está chegando? Olha, eu acho assim, existem várias maneiras de se manter atualizado, mas
você tem que trabalhar nessas 3 dimensões de se atualizar, né? Uma dimensão é tecnológica, né? Quais são essas megatrends de tecnologias disponíveis. Outra dimensão é essa sociodemográfica, né? O que está acontecendo com o consumidor, com o perfil das pessoas com quem você está falando. Então, por exemplo, depende do negócio que você está, tem variáveis que são mais importantes ou menos. Se você está no negócio de seguros, o envelhecimento da população é um fato. Se você está no negócio de imobiliário, o aquecimento global gera que regiões inteiras como Miami possam ter risco de inundação daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, essas variáveis vão te mudar o negócio. Então, tem essas variáveis sociodemográficas, ambientais que te impactam. E tem as variáveis de negócios também, né? Ou seja, discussões como privacidade, como compliance, como ESG, que tem dos dois lados, né? Tanto o ESG como companhias, quanto o consumidor, que também está valorizando mais isso, né? E a combinação dessas 3 vertentes de mudança geram riscos e oportunidades, né? Então, aí você tem N maneiras de fazer isso, tem companhias que ajudam. E é meio que um ciclo, né? Porque conforme a tecnologia muda, o comportamento humano muda. E vice-versa, né? Um influencia o Influencia outro, o né? outro. A tecnologia também habilita comportamentos que não eram possíveis antes, como mobilidade, por exemplo, né? Ou como você resolver que você não quer ir numa agência bancária mais, né? Então, a tecnologia habilitou esse comportamento puxa a tecnologia mais, né? E ao mesmo tempo também torna mais competitivo e você tem que se reinventar. Cara, essa é uma matéria hoje falando, né, que o Nubank acaba de lançar a maquininha de cartão de crédito direto no celular, sem precisar de nada. Então, da noite pro dia, eles têm 1,5 milhão de PJs, eles vão se tornar os caras que mais têm POS no Brasil. Olha isso. Automaticamente. Automaticamente com download. Você falou do Elon Musk, que está aqui no Brasil, né? Outro dia estava vendo uma entrevista do Elon Musk, depois não falou mais disso, mas quando começaram a falar do SpaceX, que queria os voos interplanetários, né? E como é que isso ia acontecer e tal, e ele soltou uma coisa assim, mas no meio do caminho eu vou ter um voo que vai ser de Nova York para Paris em 4 horas. Não sei se foi isso que ele falou. Sim, e de repente tá todo mundo olhando, olha o cara do foguete e tal, eu pensou uma companhia aérea e falou assim, esse cara vai começar a competir com a companhia aérea. Começou a ficar preocupado, né? Então tem essas vertentes que estão acontecendo. Se você não está olhando, por exemplo, como companhia, essa tendência do consumidor que tem o tema do tempo, que tem esse interesse em ter uma experiência global e não está olhando que essa tendência de habilidade de transportar pessoas está indo para outra direção, você não vê essas duas coisas acontecendo, né? Mas elas estão acontecendo, né? A dúvida é assim, quais dessas apostas vão se materializar mais rápido, né? E podem transformar radicalmente o seu negócio. Então é um pouco também de você conseguir fazer sensory. Tem uma parte que é inteligência pura, né, de você conseguir obter informações, e tem outra parte que é escutar, entendeu? Escutar o mercado em todas essas vertentes, não só na vertente tecnológica ou só na vertente cliente, porque elas são combinadas. E as pessoas também, né, para implementar tudo isso, porque a gente está falando de um monte de transformação, mas aí você tem um responsável por implementar, seja tecnologicamente ou culturalmente na empresa. E aí eu gosto muito de uma frase de Caipira, que Caipira, na média, é sábio, aquele capial, assim. Que ele fala assim, ó, existe as coisas e as pessoas. As coisas são mais rápidas que as pessoas. Não, assim... E é verdade, porque assim, as coisas acontecem mais rápido do que as pessoas têm, digamos assim, ó, a capacidade ou a habilidade, né, para usar isso na sua plenitude. Assim, então, quando você pega, por exemplo, o uso de tecnologia simples, que é um celular... Tem um monte de gente pedindo suporte para o filho de 12 anos. Isso é verdade. Entendeu? Porque ele comprou um celular top, ele subutiliza essa tecnologia. Estou dando um exemplo de um celular. Aí vamos falar de cloud, vamos falar de CRMs, ERPs, etc. O quanto que as empresas subutilizam a tecnologia adquirida. Hoje. Agora, você imagina isso evoluindo rapidamente se as pessoas acompanham as coisas. É um desafio que não mudou nas últimas décadas, está mudando agora, né? Mas se eu for pensar o seguinte, o sujeito que conhece a tecnologia em profundidade, normalmente é um técnico, né? Muitas vezes não conhece o lado do cliente, né? E a pessoa que conhece muito o lado de negócios, de cliente, muitas vezes não conhece o lado da tecnologia, né? A hora que você consegue conectar as duas coisas, né? E tem o terceiro que conhece a estratégia, essas mega trends e tal, a hora que você consegue conectar essas duas coisas, você tem ideias novas.
né? Mas você tem blocos de pessoas que só conhecem um lado, né? Parte desse skill que é importante desenvolver, seja do tecnólogo entender a parte mais humana, e também o lado da pessoa de negócio entender mais de tecnologia. Isso está acontecendo naturalmente, né? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu tenho um filho que tem 20 anos, foi para a faculdade faz 1 ano e meio, né? Ele está estudando nos Estados Unidos. Ele está fazendo um dual major em business e psicologia e um minor em computer science. Ele entrou para fazer computer science. Ele falou assim, não, mas eu estou mais interessado em business, mas não quero deixar de ter a parte tecnológica, né? Então, imagina pessoas que têm essas duas coisas. Se você vai fazer medicina, que a gente estava conversando aqui com um colega agora, né? Não dá para você falar medicina sem falar que você vai entender algo de tecnologia aplicado para medicina. Não dá para falar biologia sem biotecnologia, né? Não dá para falar que se você é arquiteto não vou saber usar CAD, né? Então você tem a necessidade hoje, e hoje a maior parte dos jovens está se formando nessas duas coisas. Primeiro porque ele já vem wired, que é com o wireless, né? com equipamento, com a maneira de operar diferente, né? E esse povo entrando no mercado de trabalho competindo com gente que é análoga, né? Que só conhece um lado do negócio. Fica difícil competir. Então hoje, basicamente, ter multidisciplinaridade está se tornando cada vez mais essencial. Está se tornando cada vez mais essencial, mas eu agregaria uma coisa em cima disso, né? Que eu acho que, se bobear, não é tão ou mais importante, né? Que é a capacidade de aprender e desaprender, né? Porque algumas coisas que serviam há 2 anos atrás também não servem mais, né? Eu li um livro outro dia muito interessante, que uma colega de Microsoft nossa que recomendou, né? Você tem gerações novas que trabalham em ciclos múltiplos. Você tem gerações que trabalham em um ciclo só, né? Então, essa capacidade de você ter muitas frentes abertas, aprender com elas é muito importante, né? Você imagina que a gente falava de antes da pandemia e depois da pandemia, né? Ou seja, tem coisas que a gente não precisava saber há 2 anos atrás e agora a gente precisa saber, né? Porque as pessoas querem trabalhar remoto, porque a expectativa delas mudou, porque as tecnologias são novas, né? A gente tem que se reinventar com mais frequência do que a gente precisava lá talvez, atrás. cara, uma das coisas que eu considero mais importantes no processo de aprendizagem, eu dei esse conselho para o meu filho aos 15 anos dele. Ele falou, pai, eu não sei o que eu vou ser quando crescer, né? Ele estava lá no Colégio Bandeirantes, então ele poderia fazer a faculdade que quisesse, tá? Hoje está lá no Facebook, lá em Chicago, então ele podia fazer o que ele quisesse. Ele falou, pai, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, olha, tem 4 coisas que eu te aconselho a saber: música, esporte, inglês e tecnologia. Aí você vai ser um grande médico, um grande arquiteto, um grande qualquer coisa que você quiser. Isso lá nos anos 99, 2000, né? Um pouco mais. E realmente eu vejo ele hoje trabalhando no Facebook por causa dessas disciplinas. E ele fez música, menos esporte, agora ele faz mais esporte do que quando era mais jovem. Música, esporte, inglês desde sempre, e tecnologia. Ele trabalhou na Microsoft, ele trabalhou na Apple, né? Então, assim, ele sempre foi um cara de tecnologia. Fez muita diferença em qualquer visão ampla. E se ele quisesse ser médico, com certeza eu acho que ele seria um melhor médico do que se ele não tivesse essas outras disciplinas. E isso tem muito a ver com essa adoção de tecnologia também hoje. Eu gostei disso. Quer dizer, não dá para um dentista ser dentista sem olhar para a tecnologia. Não dá. Tá, mas pegando o gancho ali da evolução, né, que foi um ponto que a gente bateu, né, tem um pedaço do Sapiens que eu gosto muito que ele fala o seguinte: se você pegasse um cara no ano 1000, botasse ele para dormir e ele acordasse no ano 500, né, cara, mudou pouca coisa, né? Agora você pega um cara no ano, né, botasse um cara no ano 1000, no ano de 1500. Agora você pegasse um cara do ano de 1500 e trouxesse ele para hoje, provavelmente ele enlouqueceria, ele seria incapaz de se adaptar. Então o que a humanidade evoluiu nos últimos 500 anos é desproporcional. Não precisava pegar tão tarde, se você pegar um de 1800, eu acho que já... Pois é, não, talvez 10 anos, né? E o Nils Organizer, ele tem uma frase famosa que ele fala que ele vai para os Estados Unidos porque lá ele vê o futuro e volta e faz aqui, né? E você tá morando lá, né? Cara, o que você tem visto assim, de disruptivo, que você acredita que será um grande impacto e que em alguns momentos te preocupa? Porque outra coisa que a galera fala também é o seguinte, que tudo que a gente vê no cinema, em algum momento, se torna tecnologia. Então, Star Trek, né, você viu os caras com celular e hoje celular é um negócio normal. E aí no Netflix tem lá o Black Mirror, né, que tem uns negócios que assusta pra burro, né? O que você acha? Os Jetsons de hoje. Né? Completando a pergunta, inteligência artificial. O Marcondes bateu muito nessa tecla, cara. Você me deu um revival de quando eu era pequeno e ia pra Disney.
que tinha, ainda tem até hoje, que eu me lembro, né? Aquele passeio lá do Star Trek, acho que era, e que começava com uma plaquinha de 1900 não sei quanto, que era You can dream it, you can do it, né? Que é um pouco nessa linha. Você pode ver isso lá na frente e é possível fazer. Né? Começa com o Envision. Uma ideia, né? Começa com a ideia. E eu tive num evento em Miami no mês passado com empreendedores. Então, e tinha um sujeito que era um fundador da American Online, né? Steve Case. E ele fez um comentário interessante. Por que você investe aqui ou ali? Ou onde você escolhe regionalmente onde investir? Né? Por que você está investindo lá na Califórnia tanto versus outras regiões do mundo? Né? Assim, quando eu venho aqui e quando o empreendedor aparece na Califórnia e traz uma ideia muito louca, a primeira coisa que as pessoas pensam é como é que eu vou viabilizar essa ideia? Que coisa interessante. E na maior parte dos lugares, as pessoas dizem: nossa, isso é muito arriscado, é capaz de dar errado, né? E é uma questão de mindset, né? A palavra está meio overused, mas começa um pouco essa possibilidade de fazer, e o Vale do Silício tem essa característica, né? E a gente tem que construir esses espaços no Brasil, em outros países, onde exista realmente o desejo de treinar, de testar, de errar, onde errar não seja penalizado como falha e seja como parte do processo de aprendizado. Né? Quem nunca testou nada não errou, né? E isso não é uma boa necessariamente. Né? As nossas empresas, em geral, foram desenhadas para que as pessoas remunerassem a falta de erro, né? E não a tentativa de sucesso. Né? Então, acho que para mim é o primeiro desafio aqui do processo de transformação e de criação dessas capacidades, né, de tendência. Né? Então, acho que o tema da cultura por trás disso ele é crítico. Não é só o tema da tecnologia ou das grandes ideias. Porque as grandes ideias vão morrer se elas estiverem no lugar errado, né, ou na hora errada. Então, acho que esse é um elemento importante como tendência. Né? A outra, a gente tem muitas tendências tecnológicas acontecendo e parte do que eu vejo de situações disruptivas normalmente não é uma tecnologia, é a combinação de duas ou três. Né? Então você vê assim o banco, você falou do Nubank agora. O Nubank é uma combinação de cloud services com integração de várias tecnologias com mobilidade. Né? Só a mobilidade não gerou isso, só o cloud service não gerou isso. Né? E quando você começa a combinar algumas coisas, você gera experiências novas que não eram possíveis. Né? O caso de qualquer dessas plataformas novas. Então, primeiro eu tentaria olhar tendência tecnológica, e AI é uma delas, mas a combinação de tendências tecnológicas com outras tendências que podem te gerar efeitos combinados diferentes do que cada uma delas individualmente. Né? Você mencionou do AI, obviamente é uma das grandes plataformas que geram oportunidades novas. Né? Estava com uma empresa agora na segunda-feira em São Francisco que a pessoa dizia assim: AI is not magic, AI is math. Né? Ou seja, a mágica acontece depois do AI, não acontece no AI. Né? Então, alguém usando aquilo para alguma fórmula mágica. Então, você tem muitas aplicações de AI e acho que tem muitas discussões por trás disso também. Né? Tem a parte óbvia do AI de você conseguir projetar o futuro em função ou projetar o presente iminente em função de quantidade de dados. Né? Mas tem N discussões que estão acontecendo que são igualmente interessantes. Né? Discussões de privacidade, discussões de ética, discussões de bias. Né? Eu estava com uma empresa essa semana que é uma empresa que faz AI aplicado para recursos humanos. Né? Qual a propensão deste indivíduo ser bem-sucedido nesta organização em função de patterns de outros indivíduos que foram bem-sucedidos. Né? Mas se o input do dado for ruim, a análise vai ser ruim. Né? Porque e os dados que a gente recebe para colocar nesses sistemas, eles são biased, porque by design eles foram coletados de maneira com algum tipo de característica, por algum tipo de fonte, porque as pessoas que estão no sistema são pessoas que têm condições de estar no sistema e outras não estão. Né? Então imagina se você vai conseguir concluir que esta pessoa tem propensão de ser pouco efetiva no trabalho porque ela mora no bairro X, porque naquele bairro
Parece uma coisa daquele Minority Report, entendeu? Você está condenando a pessoa a um crime que ela não cometeu, mas que você acha que ela vai cometer por uma razão. Uma estatística louca, né? Não, teve um caso no Facebook que eles criaram 2 bots, né, para desenvolver algumas atividades no processo de otimização de anúncio. E os bots criaram uma linguagem entre eles que ninguém entendia. E aí os caras ficaram preocupados, desligaram o bot, né? E o Musk falou essa porra também, né? Cara, eu já fui no governo avisar e tal, que tem que tomar cuidado, porque vai que a IA é tipo o exterminador do futuro, né? Decide que o problema do mundo é a humanidade e vamos exterminá-los, né? Nós temos um caso na Microsoft, inclusive ficou famoso, e parte do nosso processo de mudança de cultura, que é muito parecido com isso. Né? Que a gente teve uma... Eu estou tentando lembrar o nome do bot, já eu lembro. Mas a gente, vários anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, um dos times nossos criou um bot para participar de grupo de discussão. Né? E dar opinião como aplicando AI, o que ele escutava e o bot ia replicando. Né? Só que esse grupo de discussão tinha uma quantidade de pessoas que tinha algum tipo de discriminação. Não sei se era racismo, mas tinha algum tipo de discriminação. E o bot aprendeu que falar aquele assunto era legal. E começou a falar, né? Repetir. Caraca. E aí apareceu lá na mídia, porque o bot desse grupo era discriminador, que a gente tinha um AI discriminador, né? E desligaram o bot. Né? E a primeira reação, e foi um exemplo muito legal de mudança de cultura, nossa, que o Satya se envolveu pessoalmente no assunto e as pessoas esperavam o seguinte: agora essas pessoas que fizeram o bot vão ser mandadas embora, né? E o Satya chamou as pessoas e falou: olha, teve essa história aqui, o que vocês aprenderam com isso? Né? Que o input é ruim, o output é ruim. Né? E a gente podia ter feito melhor? Né? A gente podia ter feito essas outras coisas. Então vai lá, faz de novo, eu quero ver o bot funcionando. Né? É uma cultura diferente de você tomar risco, aprender e ser humilde, ser transparente. Erramos, né? Erramos não intencionalmente, mas vamos fazer melhor agora e vamos melhorar a cada dia. São experiências bem interessantes nesse mundo novo de tecnologias que não tem resposta clara de como vai funcionar as coisas. Nesse sentido, então, basicamente, cara, tem que arriscar um pouco, né? Tipo, não pode ter medo de errar. Tem que arriscar um pouco, e você pode também fazer mitigação de risco, né? Arriscar um pouco não significa necessariamente fazer coisas muito loucas, né? Ou seja, obviamente você fala aplicação de AI no veículo autônomo. Né? Se você errar ali, o risco é alto, né? Você solta um monte de carro na rua e depois bate um monte de acidentes, depois eu vou fazer a correção do software. É diferente de você colocar um bot no ar, né? Ou você fazer aplicação em cenários menos complexos. Trabalhando com a vida humana, tem mais necessidade de você testar as coisas antes e criar mecanismos de proteção. Sabe que eu gosto muito do Peter Drucker, né? E o Peter Drucker, ele tinha uma cultura que a cada 3 anos ele aprendia alguma coisa completamente nova, né? E era o jeito que o Peter Drucker fazia para continuar aprendendo. Legal. E eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? Dentro dessa filosofia, eu falei, cara, tem que ser muito ruim em alguma coisa, eu sou muito ruim em jiu-jitsu. Mas uma coisa que eu aprendi no jiu-jitsu é o seguinte: quando teu objetivo é finalizar o adversário, só que do teu processo até você chegar na finalização, você vai meio que ganhando espaço. Então você chama de meia guarda, vai passando a guarda, vai criando posições onde você tem uma dominância sobre o seu adversário. Só que para você ir para um golpe de finalização, você tem que abandonar a segurança da guarda que você tá para poder ir para outra posição e, consequentemente, é o momento que você pode sofrer fica vulnerável para sofrer um golpe e ser finalizado. E eu percebo que tudo que você falou em relação à transformação digital tem muito a ver com isso, né? Porque eu só vou conseguir conquistar um novo mercado, a nova disruptura, a nova inovação, se eu estiver disposto a matar o mercado que eu estou tendo agora, ou a vaca leiteira que me trava. E a gente, na Growth, o nosso trabalho é implementar a máquina de vendas nas operações, usando tecnologia, usando várias coisas. E a gente percebe que as empresas que não têm máquina de vendas ou que não têm uma vocação de vendas, normalmente isso acontece por conta de uma zona de conforto que ela criou. Ou porque conquistou um grande cliente, ou porque tem um network muito bom, como é o teu caso, que você tem um puta network. Isso acaba criando uma não necessidade de desenvolver habilidade comercial e faz com que o cara seja muito dependente desse cenário que ele criou, né? E o que você deixaria de dica final para quem está desconfortável, né, com a situação, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem um varejo de móveis e ele está vendo, né, o D2C, né, ou Direct to Consumer, né, crescendo pra caramba, e os fabricantes de móveis estão cada vez mais lançando seus e-commerce com outra bandeira, e esse cara está vendo o faturamento dele cair,
né? Só que ele deveria ter começado isso há 5 anos atrás, não agora, né? O que você daria de dica para quem está ouvindo a gente e sabe que precisa transformar? Eu sei que você vai falar de cultura, mentalidade e coragem, mas o que você pode deixar aí para quem está nessa reflexão de, cara, que caminho eu traço para não deixar o meu negócio deixar de existir e continuar sendo inovador e competitivo? Primeiro, acho que todo mundo tem que, e esse teu exemplo da loja de imóveis é interessante, né? Todo mundo tem que incorporar que os ciclos de mudança hoje em dia eles são infinitamente mais curtos do que os ciclos de mudança de 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Há 30 anos atrás você podia esperar aparecer um concorrente, você podia até esperar ele dar uma olhadinha nele que ele ia fazer para depois fazer alguma coisa. Hoje, o tempo de mudança para uma disrupção ser adotada é muito curto. São 6 meses, é um ano. Então, as empresas que querem se estabelecer não podem esperar, tipicamente, a disrupção começar. Porque se ela esperar, vai ser tarde demais. E quanto maior, pior esperar. Porque uma empresa como a Microsoft, que é grande, demora mais tempo para mudar que uma empresa de 5 funcionários. Então, tipicamente, você tem que começar o seu processo de mudança enquanto você está sendo bem-sucedido. Se você quer continuar a ser bem-sucedido. Então, essa é uma das variáveis, e que significa sair da zona de conforto. Porque, normalmente, todo mundo que é bem-sucedido é quem não precisa mudar. Vou esperar até uma urgência. Então, essa é a primeira dica. Eu gosto desse ditado que é o melhor momento para você reformar a sua casa é quando está tudo bem. Os construtores adoram o seu ditado. Inclusive, ele está sendo patrocinado agora pelo escritório de arquitetura. Outra coisa, você falou das máquinas de vendas, quem é bem sucedido no seu processo de negócio. Como você criar esse espaço para inovação em organizações que são bem-sucedidas. Isso é um desafio, não importa se é pequena, média ou grande. Tem elementos de cultura, mas também tem elementos de estratégia. Eu vou dar um exemplo prático. A gente, quando colocou pessoas para vender o Office na nuvem, elas não queriam vender. É muito mais fácil vender o produto que já está lá, que o cliente já conhece. Todo mundo acostumado, eu sei que funciona, não vou ter risco na minha cota, eu vou vender essa coisa nova, o cliente não conhece. Vender o Office a $10 por mês dá mais trabalho que vender um Office de 200. Assim. A comissão ainda devia ser menor. 20, A receita é menor. Então, não vou falar de cultura de novo, porque cultura é parte do processo, mas você está criando condições para aquela oportunidade emergente ser bem-sucedida, e cada empresa vai ter o seu mecanismo de fazer isso. Alguns vão incubar numa empresa separada, outros vão comprar outra empresa, outros vão criar times de incubação. Existem N variáveis ou N mecanismos que as companhias podem criar. E é importante criar essa oportunidade e dar oportunidade para os times irem migrando de uma para outra, porque essa vai crescer mais rápido que a outra e vai começar a canibalizar a outra. Eu queria tangibilizar isso. Manda. Porque ele falou que tem 27 anos de Microsoft, eu fiquei alguns anos lá, Meu filho trabalhou lá, minha esposa trabalhou lá. É uma empresa que eu admiro. Cara, teve várias transformações, Eu vendi a caixinha do Office ou do Windows, aí comecei a vender a licença deles, aí comecei a vender a anuidade, depois 3 anos e você tem direito ao uso do que você quiser, e depois a gente transformou em Office 365, etc. Tal. Qual foi a maior mudança? Eu sei que essa pergunta você vai falar, eu passei por 35 empresas nesse tempo, mas a maior mudança que você viu, já que a gente está falando de transformação, que você viu um shift na Microsoft gigante, assim, que você tem lembranças, você fala de todos, o que eu vi, que foi mais difícil, mais duro, mas passou, Porque passou. De todas, eu lembro de vários. Acho que de todas, eu acho que atual. É essa da nuvem. Teve muitas, Competir com open source foi um desafio grande. Você sair do mundo de desktop e entrar no mundo de servidores, que é quase você parar de falar com o consumidor e começar a falar com a empresa e ganhar credibilidade na empresa como provedor de plataformas críticas foi um desafio grande e continua sendo, Agora, essa mudança de nuvem eu acho que é a maior porque ela ela mexe em muitas dimensões do processo de negócios. As outras mexiam em algumas dimensões. E claramente, a persistência e a visão ajudam você a transitar por esse caminho. E é uma coisa também, só fechando a tua pergunta original, requer para qualquer companhia um pouco de humildade nesse processo de mudança. Humildade, inclusive, para entender que você, no mundo atual, é muito difícil controlar todas as variáveis que existem. Mesmo companhias que são grandes, que estavam acostumadas a ser controladoras de negócios, hoje
o centro de gravidade dos processos de negócio está mudando muito para o lado do cliente. Né? O cliente tem mais opções, o cliente consegue mudar de uma plataforma para outra. Aquela história antiga que existia na tecnologia em outros mercados do lock-in. Né? O lock-in não tem cada vez menos lock-in. O seu cara da loja de imóveis normalmente vendia para todo mundo do bairro, não tinha mais ninguém no bairro. Né? Agora acabou o lock-in. O cara comprou na internet, recebe em casa e devolve se não gostou. O poder de escolha foi para o cliente. O poder de escolha foi com o cliente, as opções que o cliente tem aumentaram. Né? Adorei essa frase, hein? O centro de gravidade dos negócios está indo pendendo para o lado do cliente. Isso é a pura verdade, mas a frase é boa. A pura verdade, você tem que ter a humildade de entender que o seu cliente tem poder e respeitar esse poder do seu cliente e o desejo do seu cliente. Isso ajuda a gente a mudar mais rápido. Ou seja, que o lock-in é o maior inimigo do churn, né, velho? Agora, eu tenho uma pergunta para você, Elinha. Eu fiquei sabendo que a gente vai ter um importante palestrante no Step, cara. Então, cara, você sabe que o Pio veio aqui, tá aqui no Faz Brasil. um convite pra galera que tá ouvindo para ir no Step, né? O Pio tá cara? aqui no Brasil por causa disso, né? E o evento, por motivos de saúde, saúde pública, né? A gente está fazendo o evento nos dias 10 e 11 de junho, que é muito legal. E o Pio veio aqui para fazer o evento antes, não foi possível porque Covid, etc. tal. E agora, o Pio nos dias 10 e 11 Vai estar com a gente. de junho vai estar com a gente para falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, transformação digital nas empresas e tal. E vai ser muito bacana. A gente vai trazer mais gente também para debater esse assunto junto, né? E acho que vai ser bem legal. Né? Ó, para você que tá ouvindo o Growthcast e quer estar junto com a gente, link tá aqui na descrição do episódio para você poder reservar a sua vaga. Na verdade, você vai fazer uma aplicação, você vai passar por um processo seletivo. Né? O Step é um evento que tem por objetivo ser um marco dentro do mercado B2B. Né? Então a gente está criando a maçonaria de vendas B2B tecnológica. Né? E temos aqui o nosso grão-mestre. Não, e né? vai elevando o nível. Vai elevando o nível, né? Começa por mim, depois o Thiago, o Baran, aí vem o Pio, né? Aí começa os caras, né? Não, mas vai ter muita gente bacana, o Clebão, Kleber Voels, que hoje é VP da Salesforce, que é nosso amigo pessoal. Também amigo pessoal, o Denis está citando da SAP, vice-presidente América Latina hoje lá, cuidando de um produtaço lá da SAP, vai falar sobre geração de demanda, o cara é fera. Então tem muita... Priscila, querida, Priscila Siqueira, presidente da Gympass, vai estar com a gente aqui. Uma que você conhece muito bem, eu também, que hoje está lá no marketing da Salesforce, também a fundadora da tribo de marketing, Fernanda Belfort. Né? Um monte de personalidades. Vai ser um grande quando eu falei para a encontro, Fê, né? pô, a Fê hoje é marketing da Salesforce, quando eu falei para ela, ó, você vê, aí, não sou só eu. Aí eu falei, pô, Fê, vamos... Eu falei, ó, tem sexta e sábado evento, você vem ser nossa palestrante, né, no evento e tal. Quando você quer? Ela falou, que dia que o Pio tá? Essa foi a frase da... Né? E hoje ela tá, hoje ela tá na Salesforce, ele tá na Microsoft. Ela, o dia que o Pio tá, que eu quero ir lá. Ela quer me dar uma canelada, hein? Mas, cara, de maneira resumida, se você quer descobrir qual que é o seu próximo degrau, se você tem uma empresa que trabalha no mercado B2B e quer escalar, você não pode estar fora desse evento, porque você é a média das 5 pessoas que você anda. Sentar em mesas desses caras aqui, né? E eu preciso dizer uma coisa, o cara fala, tá bom, o cara vai falar o gatilho da escassez. Não é isso, ele sabe disso, o Thiago está aqui, a gente tem um nome a zelar e não a zerar, tá certo? Em público. Muito poucas vagas, cara. Cara, tem 60 pessoas nesse evento para ter a oportunidade de falar pessoalmente com o Pio, comigo, com você, com o Clebão, né? Com com a Priscila Siqueira, com o Denis, né? Com um monte de gente bacana para falar só de vendas, marketing, B2B. Essa é a ideia. E a gente vai receber preferencialmente, e a gente está fazendo uma super seleção, né? É verdade isso também, C-Level, que trabalha com vendas ou marketing, é isso que a gente quer, ou empreendedores, fundadores, diretores, aí sim. Né, líderes. Até para que esse networking seja bacana entre eles, né? Total, não é por outro motivo. Além de no Step, Pio, como é que eu faço para trocar uma ideia contigo? Qual que é o melhor canal para te acessar, para acompanhar um pouco do que você faz? LinkedIn? LinkedIn sempre é fácil, né, de conectar. Vamos ter espaço aqui no Step para fazer uma conversa um pouco mais íntima do assunto. Né? Qual que é o seu LinkedIn? Meu LinkedIn é melhor ficar pelo meu nome, Luiz Marcelo Marrei Moncal. Eu não lembro. É porque pelo Pio ninguém ia te achar, né? Não, pelo Luiz Marcelo Pio acha. entre parênteses ali em algum lugar. Mas tem. Luiz Marcelo Marrei eu Moncal. coloquei Não, ele colocou no ID dele da Microsoft, né? Caraca. Vem lá, Pio.
Eu não consegui trocar meu alias, que me disseram que não podia ser 3 letras no alias. Mas tem, quando você recebe um e-mail do Pio diretamente da Microsoft, vem lá, Luiz Marcelo, Pio. Tem. Senão o pessoal não te reconhece, né? Não sabe, né? Ou, às vezes fica perguntando, olha o cartão, e fala assim, mas quem é esse cara? Quem é Luiz Marcelo? Não consegue conectar uma coisa, será que é a mesma pessoa? Eu resolvi colocar lá. Elinho, quem quiser trocar ideia contigo, qual que é o melhor canal? Cara, Hélio Azevedo, obviamente, também no LinkedIn, que é mais fácil. Hélio.insider no Instagram. Ou então vai agora no teu perfil e me acha. Tá ficando esquisito, sabe? Léo, como é que faz pra trocar ideia contigo? LinkedIn, Leonardo.alexandre.si. Bom, quem quiser trocar ideia comigo, joga Thiago Reis Growth Machine no Google. Se você não me achar, é sinal de que a gente não tá fazendo um bom trabalho, né? Aí deu ruim. Vai dar ruim pro marketing. Thiago Reis Growth Machine, ó. Você tem um desafio de escala, tá buscando aumentar suas vendas, ter um time mais profissional. Estamos deixando também na descrição desse episódio um link para você falar com o meu time, agenda um bate-papo, a gente vai fazer um diagnóstico da tua operação e entender o que é necessário ser feito para você vender mais, de maneira mais fácil, batendo meta, sem precisar se esforçar. Bora pra conta. Valeu!